Conversas avançam e o jogador está muito perto de deixar o São Paulo. Falando em deixar o São Paulo, tem o Zubeldia descartando, falando que o jogador está fora dos planos do São Paulo. Vamos comentar aí sobre isso. Vamos falar muito também sobre o jogo aí, né? O jogo horrível contra o Red Bull Bragantino e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, Tricolor? Então vamos embora aí pro vídeo que não tem gracinha. Não tem nenhum motivo pra gracinha, né? Depois daquela bizarrice que a gente viu ontem, né? A derrota horrível. Não só a derrota, porque perder faz parte, né? A gente perde, empata, ganha, vamos perder muito ainda na temporada, vamos ganhar, vamos empatar. A questão não é essa. A questão é, além do desempenho assustador, que chegou ao ponto de a gente dar 0 chutes no gol do Bragantino, a gente jogou mais de um tempo com um jogador a mais e 0 chutes no gol do Bragantino. É assustador, né? Acho que a palavra correta é essa, assustador, negócio inacreditável. Aí vai poupar o time titular para jogar segundo, para jogar amanhã já tem São Paulo de novo, né? Você vê que loucura. Aí vai poupar o time titular. Aí tá perdendo, vai para um 5 titular no segundo tempo. Aí os caras entram e não jogam nada. Aí desgasta mais vezes pro jogo de amanhã. Olha, meu amigo, vou te contar. Tipo assim, não dá pra tirar nada do jogo de ontem. Talvez o Alves, que talvez mereça ganhar mais oportunidades em outros jogos, né? Acho que foi o único que se salvou ali. Acho que é o único que não dá pra criticar. O resto, meu amigo, meu Deus do céu, tá? Vamos lá, foi perguntado pra ele aqui, né? Tem algumas perguntas aqui que são até meio óbvias. Primeiro perguntou aqui sobre a questão do São Paulo não ter criado chance, né? E não ter dado nem um chute no gol do Bragantino, né? No chute no gol do Bragantino. Ele falou aí o seguinte, abre aspas. Não altera o planejamento. Tudo que fizemos era por uma questão de carga de minutos. Hoje trocamos os 11 jogadores. Acredito que até o gol a equipe competiu bem, teve as suas chances, talvez não a situação clara que vínhamos tendo, mas quando tem uma troca não é fácil jogar, ainda mais visitante, contra uma equipe forte. Estou seguro que poderíamos nos aproveitar de um homem a mais. O que nos dá bronca é que não conseguimos aproveitar um jogador a mais. Mas nos serve para crescer, fecha aspas. Serve para crescer, né? Vamos ver se serve para crescer. E mesmo porque, cara, rapaziada, essa questão, cara, de não ter dado um chute no gol do Bragantino é algo assim que, tipo assim, não tem perdão, sabe? Não tem perdão. A questão não é nem não ter conseguido virar o jogo, não tem perdão. São Paulo poderia ter voltado pro segundo tempo, ter, sei lá, metido 3 bolas no travessão, o Cleiton fez 5 defesas, mas o gol não saiu porque tem dia, irmão, que tu faz o que for e o gol não sai, porque futebol é assim. Futebol é assim, mas o outro não passou nem perto, a gente não acertou o gol do Cleiton, cara. Isso é bizarro, velho. Isso é bizarro. A gente não levou perigo pro gol dos caras. Depois que o Bragantino tem um jogador expulso, né, que foi o Juninho Capixaba, né, cara, foi bem no finalzinho do primeiro tempo. Mas, cara, o Bragantino levou mais perigo pro gol do São Paulo do que a gente no gol deles. Eles ficaram mais perto de fazer o segundo gol do que a gente empatar. E a gente com um jogador a mais. Teve uns 2, 3 momentos do segundo tempo ali que os caras, meu irmão, tava ali com a posse de bola, tava pressionando o São Paulo. Parecia que a gente tava com a menos. Né, cara? Que é muito bizarro aí. É muito bizarro aí. E mais uma vez aquele negócio, né, rapaz? Com o time que não ganha de ninguém, enfrenta o São Paulo e ganha. Né? O Santos só tinha ganhado o primeiro jogo do Paulistão, tinha perdido empatado 4, 5 jogos depois. Aí vai lá e mete 3 no São Paulo. Aí vai jogar com o Botafogo, com o Neymar e o caramba, não consegue ganhar do Botafogo, que é horrível, né? Aí no São Paulo mais 3. Aí o Bragantino tinha jogado 7 jogos, ganhou 1, perdeu 4. Ganha de ninguém. Aí vai com o São Paulo, vai lá e ganha. É impressionante isso, né, cara? É um negócio incrível que acontece. Outra questão que é muito óbvia, que foi perguntada para ele, é a questão da bizarrice de não ter colocado o Rian, né? De novo não ter tido minutos, já que contra o Mirassol ele também não entrou. Olha a desculpa que ele... Desculpa não, né? Porque foi uma declaração que ele não respondeu a pergunta. A verdade é essa. Ele falou o seguinte, abre aspas. Confio no que eu coloco em campo. Depois pode passar o melhor ou o pior. Mas acredito que há jogadores que precisam entrar pouco a pouco. Quando não joga a situação não se dá a favor da minha decisão. É um tema que sei que vai estar, mas para mim, e o mais importante é que eu confio nos jogadores de experiência que tenho. E também confio nos jovens. Hoje jogou Alves, foi bem o garoto, joga bem. Vamos ver, jogo a jogo. Segunda-feira temos jogo em Brasília, depois quinta e domingo. É uma linda semana. Estão tranquilos, fecha aspas. Tá, e cadê a resposta do Rian não ter entrado em campo?
Não teve, né? Acredito que há jogadores que precisam entrar pouco a pouco. E é exatamente isso que eu e que muitos estão cobrando. É porque tem muita gente que fala, pô, tem que pôr o Rian já no lugar do cara. Eu não concordo com isso não, tá? Acho que ele tem que entrar, irmão, e ganhando cada vez mais minutos, ganhando mais oportunidades. Se ele entrar, irmão, e tiver jogando mais do outro, aí tem que ser titular, né? Não é pegar ele e botar lá como titular, tem que ser artilheiro da temporada e acabou. Não é assim. Se ele entrar e mostrar que merece ganhar mais oportunidades, aí sim, irmão. Né? O cara vai entrar e se ele virar titular é porque ele mereceu, com o mérito dele. Mas a questão é justamente essa. Tem que entrar pouco a pouco. E é isso que a gente tá pedindo, cara. Por que ele não entrou, por exemplo, quando o jogo tava 3x1 contra o Mirassol? Você tava pedindo o cara pra entrar, velho. Jogo 3x1 desse jogo tinha acabado já. Tinha uma substituição, velho. Pô o moleque pra jogar. O torcedor tava pedindo. Tava 3x1, ele tinha uma substituição, ele botou o Eric pra jogar. Ontem entrou o time reserva, os 11 reserva, e ele não entrou no segundo tempo. No segundo tempo. Né? Ele foi reserva do time reserva e não foi utilizado. E isso é bizarro, né, cara? Porque aquele mesmo time reserva que entrou, aquele catado que não joga, que é um time horroroso. O time reserva do São Paulo é fraquíssimo, né? Como a gente comentou no pós-jogo. O time fraquíssimo do São Paulo, que entrou em campo ontem, foi esse time que entrou em campo contra a Portuguesa. E não foi nenhum dos que entraram em campo com a Portuguesa como titular naquele jogo que decidiu a partida, que deu os 3 pontos pro São Paulo. Não foi o Eric, não foi o Ferreira, não foi o Marcos Antônio, não foi o Badilha, foi o Rian, que entrou e com 5 minutos meteu um golaço, né? Golaço. E ele deu os 3 pontos pro São Paulo. No jogo que era pro senhor Ferreirinha mostrar, né? No jogo que era pro senhor Eric mostrar, né? Quando eles tiverem a oportunidade de mostrar, ó, professor, eu tô aqui, ó, vou brigar por uma vaga no time titular. Os caras entram em campo e não jogam nada contra a Portuguesa. E ontem aconteceu, né? Pior do que contra a Portuguesa. Os caras não conseguem jogar contra a Portuguesa, cara, que é um time muito fraco. O Bragantino tá brigando pra não cair no Paulistão. Pelo menos tava até ontem, né? Nos 3 pontos contra o São Paulo. E o time reserva não consegue jogar contra esse time ruim. Aí o Rian tá lá pedindo passagem e não joga, né? Contra a Portuguesa foi ele que decidiu o jogo. Aí ele decide o jogo contra a Portuguesa, né? Aí no jogo seguinte tá 3x1 pro Santos, ele põe o moleque faltando 5 minutos. Não é aquilo que ele fizesse 2 gols em 5 minutos e empatasse o jogo? Aí contra o Mirassol não entra e contra o Bragantino o time reserva também não entra. É brincadeira, né, cara? É brincadeira, tá? Tipo assim, eu até falei, pô, cadê a justificativa? Porque não tem, né? Ele não deu justificativa porque não tem justificativa. Não tem. Né? E é isso, é dar oportunidade para ele ao longo dos jogos. Ninguém quer que ele seja titular, que jogue tudo nas costas dele, que ele tem que meter 50 gols, não é isso. É ele entrar nos segundos tempos, né? E dependendo do que ele vai mostrar, ele pode ser titular lá na frente. Acho que isso vale para todos, entendeu, mano? Tem que ganhar oportunidade e se for mostrando, for bem, estiver jogando mais do que os outros, tem que começar como titular simples, né? Enfim, aí, tá? Foi perguntado, teve uma situação que aconteceu na coletiva, foi o seguinte. Teve a situação do Luan que aconteceu, né? Que ele fez uma live no Instagram lá, tava chorando, tinha uma pessoa chorando na live, tava tudo escuro, né? Ninguém entendeu nada do que aconteceu. Aí perguntaram pra ele sobre a situação do Luan, que tá treinando e tudo mais. Rapaz, perguntaram pra ele sobre o Luan e ele perguntou quem é Luan. Isso mesmo, né? O repórter fez a pergunta, depois ele foi perguntar pra outra pessoa que tava na coletiva de quem é Luan. Ele não sabia quem era o Luan. Por quê? Porque ele não trabalha com o Luan, entendeu? O Luan, ele treina, é afastado do elenco do São Paulo. Né, o Zubeldia, irmão, acho que ele nunca nem viu o Luan pessoalmente na vida dele, entendeu? O elenco do São Paulo treina no período, o Luan treina em outro, junto com o Lisieiro, né, com o Orejuela, os caras que estão afastados não, né, estão fora dos planos, eles nem treinam com o time do São Paulo. Então, meu irmão, ele nem sabia quem era o Luan, tipo assim, Luan, quem é o Luan? Aí ele respondeu o seguinte, ó, abre aspas, desconheço o caso do Luan. Se eu conto com ele, ele sequer está treinando com o grupo. Como vou contar com ele? Fecha aspas. Exatamente. Ele não está treinando com o grupo, então como é que ele está fora? Como ele conta com o Luan? Não tem como. Então, confirmando literalmente, né, várias informações já saíram do São Paulo, que ele está fora dos planos do São Paulo, o já confirmou, né? Se eu conto com ele, como eu vou contar com ele se ele está treinando? Confirmou aí que ele está fora dos planos, né? O curioso foi que ele não sabia quem era o Luan, né? Sabia quem era o Luan porque ele nunca trabalhou na vida aí com o Luan, né? Aí outra questão também que aconteceu ontem, né, cara? Além do time não ter jogado nada, a questão do Rian, teve a questão também de, mais uma vez, o senhor Jandrei mostrando que não tem a menor condição de jogar no São Paulo. Nem para ser o reserva, ele serve. E além do gol que ele tomou, né, de mãozinha mole,
A coisa mais feia que ele fez não foi nem o gol, tá? É que o gol comprometeu, né? Porque os caras fizeram o gol e ganharam o jogo. Agora, aquele lance, né? Que o Vinicius, se não me engano, é o nome do jogador do Bragantino, que ele recebe a bola na entrada da área. O Jandrei, irmão, tá saindo todo torto. Aquilo ali não existe, gente. Gente, desculpa. Um jogador de futebol profissional não pode fazer o que ele fez naquele lance. O Vinicius recebe a bola, ele sai do gol todo torto, o Vinicius dá um tapa por cobertura, né? É que ele errou o gol, né? Aí o jogador do Bragantino tava chegando para fazer o gol, né? Com o gol todo escancarado, só que o Patrick no lance conseguiu tirar. Aquele lance, cara, é um dos lances mais bizarros que eu já vi de um goleiro na minha vida, cara. Pra quem ainda acha que eu tô exagerando, é só pegar o replay e ver. É inacreditável. Tem um ângulo que mostra, né? Um ângulo que mostra literalmente, cara, na frente do lance, né, cara? Na frente do lance, assim, aí tu vê o Vinicius recebendo a bola, o Jandrei sai todo torto e o gol tá escancarado. Tipo assim, o gol tá escancarado. É que o Vinicius tava desequilibrado e acabou chutando torto. Tem um ângulo que mostra que o gol tá escancarado, de tão torto que ele tava, né, o posicionamento dele todo torto. É inacreditável, um dos lances mais bizarros que eu já vi na minha vida. O Felipe Ruiz aí, que cobre o São Paulo no GE, né, cara, comentou aqui uma situação do Jandrei, que, cara, é uma das situações também que ninguém explica, que se for perguntar também tem explicação. Olha só, em 2023, a renovação de contrato de Jandrei até o fim de 2026 foi uma das coisas mais difíceis de explicar. Barrou e barra a revelação de um goleiro formado em Cotia. E para ter um goleiro sem contrato longo, que nunca fez jus para tal no São Paulo. Exatamente, 2023 o renovou o contrato dele por 3 anos. 3 anos, né? De um goleiro que nunca mostrou nada para ter um contrato de 3 anos, né? E tem até muitas pessoas que falam, que eu não sei se procede ou não, né? Que muitos falam isso, que ele é o goleiro reserva que tem o maior salário do Brasil. Né? Eu não tenho essa informação, tá? Não vi nenhum jornalista de confiança falando isso, mas muitas pessoas comentam, né? Falam que ele é o goleiro reserva, né? Que tem o maior salário do Brasil, dos reservas. Eu não sei se é verdade ou não, mas essa aí também é uma questão, né? Agora, ele renovar 3 anos de contrato é um negócio incrível, né, cara? Um negócio assim que não tem explicação. Aí o Yang não joga. O Yang, cara, tem 300 metros de altura, o cara é um poste, né? Tem uma envergadura gigantesca, o cara é um monstro fisicamente, né? Muito alto, e a gente não tem oportunidade de ver o cara. Porque quando o Rafael não joga, tem que jogar o Jandrei, né? Tem que ver aquelas bizarrices que ele faz. Sai todo torto do gol, cobrança de escanteio, sai catando borboleta, não acha a bola, né? Toma o gol com a mãozinha mole. Fora as entregadas que ele já deu de gol, né? Quem já viu já várias vezes isso acontecer, que não é novidade pra ninguém. É um cara que não tem a menor condição, com todo respeito, não tem a menor condição de ser goleiro de São Paulo. A menor. E outro ponto também. Por que raios também poupar o Rafael, cara? Começo tempo, por que o Rafael não jogou ontem? O Rafael, mano, tem que ser poupado bem de vez em quando, né? Pro Jandrei jogar o menos jogos possível, né? Por que o Rafael não jogou? O Rafael podia jogar, cara. Não sabe que o Rafael podia jogar, né? Como várias vezes no ano passado, o Zubeldia poupou o time lá porque tinha que poupar, né? Porque não dá pra jogar todos os jogos. E muitos jogos que o time reserva jogou, o Rafael era o goleiro, né? Em vários o Jandrei jogou e em vários o Rafael foi o goleiro, né? Então, outra questão também que não dá, né? Mesmo o Rafael sendo tão contestado, né? Acho que ele não tomaria aquele gol. É difícil falar, se fosse outra pessoa não tomaria. Mas eu acho que ele não tomaria aquele gol. Eu acho, né? Só achismo. Acho que aquele gol ele não tomaria, né? Foi de mãozinha toda mole, cara. Bizarro, né? O lance aí é completamente bizarro. Enfim, cara, muito complicado essa situação, né? Aí tá lá o Leandro, né? Não tem oportunidade. Paulistinha, os moleques não jogam. Yang, ele tá machucado, tá? O Yang, mas eu tô falando não só de ontem, né? Pode ser ano passado mesmo, né? Os outros jogos que teve no Paulistão, né? Na pré-temporada, cara, esses jogos servem pra isso, pra fazer teste, né? Aí tem que aguentar ver o Jandrei aí em campo, né? Aí quando começar o Brasileirão e as Copas, né? Sempre quando tiver ali o jogo das Copas, a gente vai jogar com o time reserva no Brasileirão e vai estar o Jandrei no gol, né? Situação aí, rapaz, é simplesmente sem explicação, cara. Essa renovação do Jandrei é uma daquelas coisas que acontecem no futebol que ninguém entende. Existem muitas contratações que acontecem nos times que ninguém explica. Do nada chega um jogador que, não, tu nunca viu na vida uma posição que nem precisa o maluco chega, né? Por quê? Porque muitas vezes o clube contrata um jogador, né, quer contratar um jogador, e o empresário coloca outro jogador no pacote. Entendeu? Você quer ele, mas vai ter que levar o outro ele também, que tá embaixo, que não tá jogando, que tá livre, isso acontece muito, né? Inclusive o Arnaldo falou com o Cedric, aconteceu isso com o Cedric,
né? Contrataram o Oscar e botaram o Cedric no meio do negócio. Formação que o Arnaldo Ribeiro tinha entrado, né? E essa renovação do Jandrei aconteceu por quê? Porque ele não jogou e não mereceu uma renovação de 3 anos. E tá aí até hoje, né? Negócio assim, sem menos explicação aí, né, cara? Negócio inacreditável o que acontece. Outra coisa bizarra também é goleiro, não bota o Rian, o time dá o chute no gol. Outra coisa também é jogar sem volante, né, cara? Jogar sem volante, porque Bobadilha e Marcos Antônio não são volantes de marcação, são segundos volantes. Tem que ter o primeiro volante, aí joga o primeiro volante com Bobadilha, joga o primeiro volante com o Marcos Antônio, o primeiro volante com os dois. O que não dá é para jogar os dois juntos, porque eles não são marcadores. E o gol do Bragantino, né, irmão? É um convite ao prazer, né? O Matheus fez receber a bola, irmão. Porra, ele tem todo o espaço do mundo para poder finalizar, né? E o Jandrei aceita ainda. Aí, informação do Gabriel Sal. O Santiago Longo ficou de fora até mesmo do banco de reservas, apesar de ter treinado normalmente durante a semana. Ele negocia o seu retorno ao Belgrano e as conversas estão muito avançadas. Até então, o negócio está avançado, né? Tinha o interesse do Belgrano que ele voltasse, mas já está avançado, ele vai voltar aí pro Belgrano, tanto é que ele nem foi pro jogo de ontem. Imagino que por causa disso, né? Porque nos outros jogos que entrou o time reserva, ele estava, né? Se ele não começou como titular, ele estava no banco, né? E ontem, por exemplo, por mais que o Santos seja ruim, ele tinha que jogar esse jogo, por exemplo, porque só tinha de primeiro volante. Paulo Maia estava no banco, né, poupado, e o Luiz Gustavo estava machucado. Mesmo que ele sendo ruim, ele tinha que jogar. Ele tinha que jogar porque não dá pra jogar sem primeiro volante, cara. Não dá pra jogar sem primeiro volante aí, né? Enfim, meu parceiro, é isso. Dá aquela moralzinha, se inscreve no canal, deixando seu like. Valeu, tamo junto. E saudações tricolores.